Sejam bem-vindos a mais um Papo M3 Realidades. Hoje o nosso episódio está muito bacana. Estamos seguindo uma linha tão legal, né, de entrevistas. Você que tem acompanhado a gente aí, né, tá sabendo. Se você não está sabendo, pode começar aí, já digita aí @Papo M3 Realidades no Instagram. Também temos nosso site www.papom3realidades.com.br para você ficar ligadinho, porque aqui no nosso Papo M3 aí que o papo rola de verdade. É daqui que a gente fala realidades e hoje o nosso Papo M3 Realidades recebe um roraimense que construiu sua história de disciplina, de dedicação. Eu não sei a sequência certa, vamos já descobrir, né? Ele foi bombeiro, policial rodoviário federal, passou pelo comando do Detran, agora está no DNIT. Eu falei bonito. Hoje eu converso com o Igor Brasil, seja bem-vindo. Muito obrigado, amiga. Né? Obrigado também pela oportunidade da gente estar esclarecendo um pouco do nosso trabalho, né, e contando um pouco da nossa trajetória como roraimense. Não, quase que eu falo pra ele assim, olha, quase que eu puxo assim um pergaminho assim, de vamos lá, ele que foi isso. E eu gosto de fazer esse checklist pra gente conhecer um pouco mais do nosso entrevistado, né? E hoje o Igor tá aqui pra gente falar dessa trajetória, né, da sua profissão, da sua carreira, de quem é o Igor. Tava até falando nos bastidores, Igor sem R, né? E essa peculiaridade é uma coisa só sua e parece que de mais uma pessoa aqui em Roraima, né? Exatamente. Isso aí foi, na verdade, foi um erro, né, da secretária do cartório, que meu pai foi me registrar. Meu pai se chama Ivo e ela achou que seria Igor sem o R, né? E não era. Naquela época, em 83, as pessoas não faziam, a secretária não fazia a retificação na hora no livro, né? Então, uma vez escrito naquele livro de registro de nascimento, já era. Então, só com 18 anos. Quando eu fui oportunizado a mudar o nome depois, né? Meu pai até falou em me emancipar aos 16 anos para poder mudar o nome, para poder colocar o R no final. Mas tu ficava incomodado mesmo com essa falta desse R? Aprendi a assinar meu nome com R, porque minha mãe queria que fosse com R. Entendi. Ela até ligou lá com meu pai lá no passado, né? Entendi. Por conta disso. Tá certo. Mas depois eu verifiquei, não tinha um R. E como eu já tinha identidade, CPF, título de eleitor, uma vida já, até conta em banco, eu optei por não mudar, né? E ficou Igor. E o meu outra pessoa que eu conheço aqui em Roraima, que se chama Igor também, sem o R, é o coronel Igor Michael da Polícia Militar. Ele é coronel da Polícia Militar. O destino veio Igor fazer vocês se conhecerem. Sim. Que legal! A gente tem uma diferença pouca de idade, a gente se conhece de infância. Um grande amigo meu, um abraço pra ele. Nossa, que bacana a peculiaridade. Eu até falei pra ele ir atrás de uma numeróloga, depois pra gente conversar depois, pra gente ver o que a falta do R pode trazer de benefícios aí na carreira dele. Porque ele, como roraimense, então é legal a gente estar conversando com uma pessoa roraimense, que a gente bate no peito aqui com muito orgulho, tudo que é da nossa terra, tudo que valoriza a nossa terra, tudo que pode fazer crescer a nossa terra em todos os sentidos, e de uma maneira em que a gente leve para você a melhor informação para que você também faça aí a sua parte do outro lado, né? Dê a sua opinião. E o que você acha que em Roraima mais moldou o Igor de hoje? Olha, as dificuldades da própria região, né, que quando a gente começa a observar as oportunidades que a gente tem na infância e na adolescência e a trajetória que isso nos permite, né, no passado era muito maior esse isolamento, né, até o acesso à informação, o acesso aos canais de comunicação também, né, naquela época não tinha a questão da internet, então isso facilitou demais. Eu lembro quando o primeiro concurso que eu fiz, como eu estudava e como a gente precisava melhorar, né, o nosso ensino aqui no estado de Roraima, comparado com outros centros, né? Então a gente tem muitos exemplos de pessoas que iam fazer faculdades fora, né? Então assim, vários dos nossos governantes
foram, e outros políticos, né, foram para o Pará fazer faculdade de engenharia civil, fazer faculdade de medicina e depois voltaram, né? Nós temos esses exemplos. Então, todas essas dificuldades que a gente, na época de infância, que na verdade eu sempre ia passar as férias em Normandia, ali à beira do rio Tacutu, numa família... Isso. Hoje é reserva, hoje não tem mais a fazenda, né? Era a fazenda dos amigos do meu pai. Então, eu cresci, né, nessa realidade, com o pé no chão, comendo o peixe frito que pescava na hora, né? Caldo de mandi, matrinchã frito. Então, é isso. Então, assim, quando eu comecei a estudar, né, para concursos, que eu vi, né, os desafios do nosso estado e o quanto a gente precisava desenvolver, porque eu tive, naquela época, até um sonho, vamos dizer assim, né? Naquela época eu queria fazer IME, Instituto Militar de Engenharia, mas eu não tinha acesso à informação, a gente não tinha cursos adequados, especializados para isso, preparatórios para isso. Nossa. Né? E aí eu fui fazer a faculdade de engenharia aqui mesmo no estado de Roraima. Depois eu prestei concursos, como eu te falei. Quero até agradecer, e todo dia eu encontro com ela na academia de manhã, que é a professora Arlete. Né? Os meus primeiros concursos eu me preparei com ela, com a professora Arlete. Que massa. Era um cursinho Acadêmico News. Isso, Acadêmico News. E ela me ajudou bastante naquela época onde não existiam cursos online, não existiam cursos telegravados. Tinha que ser na munheca mesmo. Exatamente. Comprava-se a apostila, assistia-se a aula. O estudo era simplesmente baixar a cabeça nos livros, literalmente nos livros, não tinha tela. Né? Nem tinha smartphone naquela época, né? O celular era aqueles Nokias. A gente está vivendo uma fase muito importante da nossa humanidade. E aí ali eu percebi, né, que o roraimense, ele tinha um desafio diferente muitas limitações, né? Isso, com relação ao acesso à informação às pessoas de grandes centros. Né? Hoje a gente sente menos, né, graças à infraestrutura, né, de comunicação, né, graças aos avanços tecnológicos, mas ainda assim a gente vive uma realidade onde apenas em 2025 a gente consegue pensar, por exemplo, numa segurança energética e numa segurança até mesmo de internet. Sim. Né? Agora que está passando, né, a internet, a redundância da internet de fibra ótica, vai passar também pelo Leão, essa fibra ótica. Então, são desenvolvimentos no ano passado que a gente teve acesso, por exemplo, a Starlink, o Brasil teve acesso, no ano retrasado, né, ao acesso a Starlink. Então, assim, isso é tudo muito novo. Então, quando a gente começa a nossa trajetória, né, passando lá pelas fileiras das escolas públicas, né, eu sempre digo que naquela época as escolas públicas eram muito boas, porque eu sempre estudei em escola pública e eu fui fazer direito na atual já depois que eu era policial rodoviário federal, já era concursado, eu paguei minha faculdade, entendeu? Então, assim, eu fui aquele garoto que estudou no JEC, estudou na beira do Rio Branco ali no Ayrton Senna, né? Depois eu fui para a escola técnica, eu fiz edificações na escola técnica. Nossa. E aí seguiu um caminho para engenharia mesmo, exatamente, né? Meu primeiro emprego, ele foi também nessa área da construção civil. Eu trabalhava na Secretaria de Educação, um projeto chamado Fundo Escola. Naquela época tinha um recurso do governo federal para fazer reformas e ampliações de escola de nível fundamental, que era o projeto Fundo Escola. Né? E lá eu trabalhei com a dona Essia, com o Sandro, hoje o Sandro trabalha na Secretaria de Infraestrutura, e eu fazia engenharia civil nessa época, né? Auxiliando os engenheiros daquela época a fazer as fiscalizações nessas obras. Né? E depois eu fui seguindo, fazendo concurso. Aí, dali, do nada, virou a chave para o direito. Como é que chegou nisso? Isso, vamos lá. E foi através do concurso público, né? Naquela época, a gente, como fazia faculdade na Universidade Federal de Roraima, a gente passou por, eu lembro como se fosse hoje, 3 greves de 6 meses, cada uma. Então, cada uma dessas greves, né, eu me dediquei
aos concursos. Eu falei, não vou ficar em casa sem fazer nada, né? Vou estudar para alguma coisa, vou estudar para concurso. Nessa época era complicado mesmo, eu lembro quando comentavam disso. E aí teve concurso para o Estado, na época o governador era o Flamarion, então ele fez concurso grande para o Estado, fez concurso para a Polícia Civil e para o Bombeiro Militar. Passei nos 3, fui fazer academia de escrivão da Polícia Civil, né? Logo depois eu fui chamado para o Bombeiro, passei 2 anos no Bombeiro eu trabalhei em diversas áreas, né? Mas é que eu trabalhei mais tempo, foi na DPST, como eu fazia engenharia civil, era a Diretoria de Prevenção e Serviços Técnicos, onde o especialista ele vai fazer in loco, né, nas edificações, vai verificar onde é que tem que ter extintor, onde é que tem os projetos, verifica os projetos para poder liberar o alvará, né? Tanto para eventos quanto para edificações particulares, né? Então é o projeto de prevenção a um incêndio, né? Então eu trabalhava nessa área e fazia engenharia civil com outros bombeiros daquela época, até o Coronel Boaz, hoje o Coronel Boaz já aposentado, ele fazia engenharia civil junto comigo, na mesma turma inclusive. E eu peguei e fui para a Polícia Rodoviária Federal. Quando eu vou para a Polícia Rodoviária Federal em 2006, eu sou convidado a assumir a corregedoria, né? Depois de um tempo, eu sou convidado a assumir a corregedoria aqui do estado de Roraima. E eu fiz essa opção para mudar para o curso de Direito. Mudei para o curso de Direito porque naquela época eu acreditava que iria me auxiliar mais na carreira policial, né, e correcional. Então, em 2012, eu trabalhei aqui no estado de Roraima como corregedor até 2012, fui transferido para o Rio Grande do Norte em 2012, fui corregedor lá, fui transferido para lá para ser corregedor. Em 2014, meados de 2014 para 2015, eu fui transferido para Santa Catarina, onde hoje lá se tem a Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, mas naquela época era a Academia da Polícia Rodoviária Federal. Então eu fui ajudar a implantar essa academia. Tentaram te tirar daqui, como assim? Eu passei 6 anos fora. Aí tu ainda voltou. Aí eu voltei a convite para ser superintendente em 2017. Né? E aí eu fui superintendente, fui gestor da PRF aqui até 2019. Foi quando eu fui convidado para ir para o Detran. Cara, tinha sempre alguma coisa ligada à estrada, a caminho, à segurança na tua vida, né? Tinha sempre, tô começando a perceber umas coisas assim, não sei você ainda bem. Algumas conexões, conexões, né? Tipo assim, poxa, infraestrutura, né? Poxa, rodoviárias federais, rodovias. Aí, beleza. Aí veio pro Detran. Isso. Que já é outra... Foi um desafio no Detran. E lá outro também desafio, né? E eu tive também lá oportunidade, né? Claro que de forma indireta, mais não técnica, mas mais voltada para gestão, de trabalhar com infraestrutura, né? Porque na época que eu fiquei como presidente do Detran, eu contratei uma empresa para fazer o projeto do prédio do Detran. A gente fez algumas reformas para poder instalar as unidades descentralizadas. Eu não sei se você lembra que a gente abriu uma unidade descentralizada no Shopping Garden e no Shopping Pátio Roraima e na Casa do Cidadão, porque ali o prédio do Detran já não abarcava mais a quantidade de pessoas, tanto que trabalhava com as que precisavam do serviço do Detran. Então eu chegava lá umas 7h30, 8 horas, tinha fila lá fora, porque não cabia tanta gente lá dentro do prédio do Detran. Nossa! E aí eu fiz uma reforma no Detran, abri essas unidades descentralizadas e como nós passamos 3 anos e meio no Detran, eu tive também a oportunidade de licitar e iniciar a construção do prédio novo do Detran. Então aquele prédio lá da Brigadeiro Eduardo Gomes começou na nossa gestão. Eu saí para me candidatar, a gente já estava concretando a laje do 2º pavimento, né? Então a parte estrutural toda a gente deixou pronto, projeto pronto, com recursos. E depois foi só subir. E depois foi só subir, eu acho que ainda está na fase de acabamento, né? Enfim, poxa, que legal! Mas como é que foi assim para você sair de toda dessa trajetória e se ver, poxa, eu tenho agora essa responsabilidade, resolver a questão da rodovia do estado todo também, né? Só que agora com uma nova ótica. Como é que foi para você? O que eu vou resolver primeiro, tipo assim?
Vamos lá, olha só. E tudo isso foi... Eu encaro como se fosse fases preparatórias, né? Para a gente assumir responsabilidades a cada grau cada vez maior. Porque quando você fala em fazer gestão num órgão federal, né, você fala em um tipo de responsabilidade com os órgãos de controle diferentes. Eu não estou dizendo que é maior ou menor, mas são diferentes, né, dos estaduais. E eu tive essa oportunidade quando fui superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Então, quando eu chego no DENIT, eu já sei qual é a estrutura ali que é solicitada pela CGU, pelo TCU, eu já trabalhava no SEI, e o SEI a gente implantou na época no Detran não tinha SEI, a gente implantou no Detran, e eu já tinha essa noção do que eu seria cobrado enquanto gestor pelos órgãos de controle. Né? Então, modalidades de licitação, que no estado, na época, não tinha licitação online, e no governo federal, né, há 5 anos já se fazia as licitações, os pregões eletrônicos, né? Então era presencial, e eu já sabia disso quando eu fui chamado, né, e aqui para assumir a superintendência aqui do DENIT, eu já tinha percorrido todas as estradas federais, todas as rodovias federais e algumas municipais também, estaduais, aqui da nossa região. Então eu cheguei sabendo qual era a realidade que eu precisava, o que precisava ser feito, né? Entendendo e maduro com relação à questão do trânsito, né? Não é só a gente... Eu sempre falo que garantir a trafegabilidade, você tem que ter responsabilidade e consciência, né, com relação aos acidentes de trânsito. Então você tem que saber como o trânsito funciona. Então tudo isso foi, né, sementes que a gente plantou para estar desenvolvendo esse serviço, né? Tanto na área de gestão quanto na área de trânsito. Muito quando a gente fala de sinalização de trânsito, quando a gente fala... Então, tudo isso a gente amadureceu bastante, né? E hoje a gente está com esse desafio, né, de garantir uma trafegabilidade confortável e segura nas rodovias do estado de Roraima. Então também ainda pegou a parte do cargo em que foi o primeiro roraimense, né? Nessa jogada. Nessa trajetória toda, tem algum momento que mais te marcou? Até aí, né? A gente ainda não chegou no DENIT ainda, tá? Olha, tem sim. Mas se quiser, você pode até contar como é que foi do Detran para o DENIT, que aí a gente refaz. Mas tem sim. Foi marcada por grandes desafios, principalmente o Detran, né? Porque o Detran tinha uma imagem de um órgão que ele sempre foi utilizado pelos governos, né? Então a gente teve que desfazer essa imagem, e a gente começou inclusive com a própria imagem do uniforme, a identidade visual do prédio e do uniforme dos agentes do Detran, para a gente tentar desconstruir isso, né? Então, para a gente demonstrar que não, o Detran é um órgão que funciona, o Detran não é simplesmente um órgão arrecadador que tem um fim em si mesmo. E a gente começou com as ações, né, de trânsito, com as reduções do número de acidentes, e isso impacta bastante na saúde. Eu não sei se você lembra, naquela época, quando eu entrei, em 2019, os agentes de trânsito, eles eram chamados de amarelinhos. Sim, eu lembro. Eu escutava bastante nessa época. Isso, eram os amarelinhos. Então, assim, no subconsciente da pessoa é uma forma pejorativa de enxergar o agente ali do Estado, que está ali para fazer um serviço de proteção à vida da pessoa. A gente mudou a identidade visual, a gente colocou mais instrumentos de trabalho para facilitar a vida desses agentes. A gente também criou estratégias para as pessoas sofrerem menos, até mesmo com o Detran. Não, a questão das unidades centralizadas, a gente conseguiu reduzir, só abrindo um parêntese aqui, reduzir o número de inadimplência naquela época de 43% para 9%. Né? Então as pessoas que estavam inadimplentes eram as pessoas, a maioria das pessoas era aquelas que fugiam das blitz, que tinham medo das blitz, que, né, se causava
uma barreira com a fiscalização. A fiscalização estava para auxiliar e reduzir os acidentes. Só que as pessoas chegavam próximo da fiscalização com uma antipatia, como se aquela instituição ela quisesse apenas arrancar o dinheiro dela. Entendo. Na verdade, mas a própria instituição não oportunizava naquela época estratégias para aquela essa pessoa conexão ser tranquila, né? Isso. Por quê? A pessoa já tem que pagar o IPVA, o imposto, o licenciamento, o que for. Ela já tem que pagar aquele imposto anual. Aí vai para o Detran, ainda tem uma fila de 1 hora, 1h30. Aí vai no despachante, aí o despachante ainda cobra mais dinheiro ainda para poder fazer esse trabalho. Então, assim, a gente tinha uma carga de inadimplência muito grande. Tô imaginando o pessoal que chegava e via aquela fila dando volta, tipo assim, meu Deus. Eu volto amanhã. E esse volto amanhã... Ia deixando na ilegalidade até... Exatamente. Então, a gente tinha esse problema, né? Então, quando a gente enxergou isso, eu falei, não, a gente tem que aproximar o Detran da sociedade, tem que facilitar a vida do contribuinte, porque foi, na época, eu até falei com o governador, governador, não é que as pessoas não querem pagar os seus tributos, não é que as pessoas querem andar na irregularidade, é porque a própria instituição não proporciona ferramentas que facilitam. Aí a gente foi atrás de parcelamento no cartão de crédito. A gente implantou aqui naquela época, antigamente não existia, era aqueles cartão de crédito, de aplicativos que anuncia quando você está... Ia viabilizando, né? E fui viabilizando, vou repetir, né, que as unidades centralizadas foi um grande marco, porque eu percebi que as pessoas que não iam se regularizar no Detran, elas não iam por isso, para não ficar na fila, naquele horário que era um horário de expediente dos órgãos públicos, que a gente abria de 7h30 até 1h30. Então todo mundo estava trabalhando, ninguém ia para o Detran. Mas como a gente abriu no shopping, o horário era de 11 da manhã até as 16 horas. A gente chegou a abrir até os sábados. Realmente. Então a pessoa chegava no shopping para fazer o que quer que seja, para ir para academia, ou olhava o Detran, olha, não, eu vou pagar o imposto do meu carro porque está atrasado, facilita. Realmente. Entendeu? Eu fico pensando nisso, nas pessoas que precisam passar por essa... Não, peraí que eu posso faltar o trabalho rapidinho ali, só para eu resolver um negócio. Resolve. Tu vai hoje pro Detran, tu vai pegar... Isso, eu escutava exatamente. Bastante isso. Então isso no passado, viu, gente? Estamos falando do Marinha de Tempo do passado, tá? Não é sobre isso. Enquanto gestor, a gente aplicar, né, esse tipo de solução e ver o resultado concreto, e aí o resultado qual é? A redução da inadimplência, e foi com essa redução da inadimplência que a gente conseguiu fazer o projeto do prédio, iniciar a construção do prédio, e a gente não concluiu porque eu tive que sair do Detran, porque eu fui candidato a deputado estadual, então teve uma fase de transição. Teve um pequeno hiato nesse meio tempo. Exatamente. Vamos falar bonito, né? Vamos falar bonito. E aí a gente fez essa transição, né? Eu saí, fui candidato a deputado estadual. Hoje a gente é suplente, eu sou suplente de deputado estadual. E eu fui convidado para assumir o DENIT. Não, essa parte de você ser convidado, eu quero conhecer teus amigos, cara. Não, é sério, me passa o contato. Porque eu fui convidado pro Detran, eu fui convidado, não tô, né, desmerecendo todas as suas competências, mas, cara, que linha de amigos legais. Mas a pessoa que me convidou, inclusive, ela falou, olha, Igor, é porque eu acho que você... E ela falou, e foi interessante isso, né, me deixou até envaidecido, porque ela falou justamente isso, olha, você já foi gestor público, você já foi superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Você passou por todo. E você já rodou essas rodovias. De cabo a rabo. Né? De viatura da Polícia Rodoviária Federal. Então, de estrada você conhece. Tecnicamente, onde a gente encontra os profissionais lá dentro, né, que são pessoas, e os nossos técnicos aqui, né, apenas puxando sardinha para o nosso lado, né, mas eles são muito bons. Então, assim, a nossa área técnica do DENIT, aqueles colegas, aqueles engenheiros que estão fiscalizando as obras, eles são muito comprometidos com o resultado da qualidade do serviço que entrega, né? Não apenas por conta dos órgãos de controle, porque a gente sabe, né, que o serviço ele tem que ser entregue com qualidade que a legislação determina, né, que as especificações das normas técnicas, elas dizem que tem que ter,
né? Mas por compromisso também, porque muitos deles são daqui, são do estado, né? Então, assim, a gente percebe esse comprometimento da nossa equipe técnica. E não raras vezes a gente viaja e percebe, né, que as nossas estradas tá melhor do que a do vizinho. Então, assim, muitas vezes a gente tem esse tipo de comparação. Mas quando eu chego, eu encontro um desafio muito grande aqui no estado de Roraima. Já é a próxima pergunta. Como é que foi receber este desafio do DINIT? Porque aí já passou por diversas óticas, teve que ajustar, né, vários outros parâmetros. E agora, como com a parte do DINIT, já como é que funciona essa gestão, né? Como é que você se planejou ou se organizou depois desse convite? Primeiro, a gente foi fazer um estudo, né, do que estava acontecendo. A gente tinha trechos que estavam sem contratos de manutenção, a gente tinha um problema de abandono de obra, a gente tinha um problema de orçamento, né, que a gente teve que equalizar tudo isso. Então, só para você entender, nós temos cerca de 1.400 quilômetros de rodovia aqui no estado de Roraima. Então, não é uma empresa só que faz o tapa-buraco de toda essa malha. A cada 100 quilômetros, aproximadamente, a gente contrata uma empresa para fazer essa parte de conservação, né? Tapa-buraco, remendo, poda, né? A parte sinalização. Então, a cada 100 quilômetros tem uma empresa. Nós temos hoje 17 contratos de manutenção, que inclui pontes também, né? As pontes que a gente tem, pontes de madeira e pontes de concreto, essas pontes também precisam de manutenção. Então, hoje, a gente trabalha o nosso grande objetivo, né, quando a gente fala de garantir, né, a trafegabilidade confortável e com segurança, a gente está falando de, primeiro, tapar os buracos, seja ele maiores ou menores. Exatamente. Eu não posso pensar em uma infraestrutura, em mudar a infraestrutura, se eu tenho um monte de buraco pequenas falhas, para tratar, né? E naquela época, a gente está com a rodovia 174 lá no sul do estado, do Aimeri a Truari, né, numa condição de trafegabilidade muito complicada mesmo. Meu Deus. As pessoas faziam em 14, 15 horas essa viagem de Manaus até Boa Vista. Caramba. A gente tinha o trecho ali do Oásis até a ponte do Uraricuera, que é um trecho de 26 quilômetros também, muito complicado. Ali foi por abandono de uma empresa que estava fazendo a restauração daquela rodovia, daquele trecho. A gente tem a BR-210, que ela foi inaugurada no final ali, no meio do governo retrasado, né? Aproximadamente em 2017, 2017, sem sofrer nenhuma manutenção, então abandonada de manutenção, né? Durante 5 anos aproximadamente. Nossa! Né? Então, assim, e aí, quando você não dá manutenção na sua casa, o que acontece? Quebra a telha. Já era. Né? Aí a pintura que sai, é inevitável. Sim, toda a edificação e a rodovia, né, ela é uma obra de engenharia, precisa de manutenção. Se você não tapar o buraco naquele ano, ele vai virar uma cratera no ano que vem, ele vai abrir no ano que vem. Então é assim que funciona. Essas empresas, por exemplo, essas empresas que privatizam rodovias, por exemplo, né? Que você faz um trecho, vamos dizer que daqui para Mucajaí eu pago uma taxa de R$ 5,97. Vou lá, o sensorzinho, já debita direto, já cola na minha conta. Isso são empresas que se interessam em manter essa manutenção de rodovias, ou é também é como se fosse uma questão de franquia? A população tem que estar numa quantidade X para isso? Como é que funciona isso, para essas empresas quererem cuidar das nossas rodovias? Primeiro, na verdade, o sistema, né, ele funciona ao contrário. O Ministério, né, de Infraestrutura e Transporte, ele chega e verifica qual segmento que é interessante para o governo, para o Estado, entendeu? O governo federal, no caso, né? Fazer esse repasse, né? Fazer a concessão. E aí faz um leilão e as empresas interessadas em cobrar, né, por aquilo, que aí vai ter um pedágio,
Entendeu? Então, assim, não é necessariamente apenas a população. Elas vão concorrer no leilão como se fosse a privatização aqui do aeroporto. Foi mais ou menos isso também, né? Sim, compreendo. Então, privatiza aquele trecho, aquele segmento, e a partir dali, com o dinheiro arrecadado do pedágio, a empresa tem que fazer a manutenção. Aí mantém telefone, tudo, poda, toda sinalização, tudo. Tudo, exatamente. Entendeu? Porém, tem um cálculo que ele é feito com relação ao volume, a quantidade, o tráfego que passa ali naquele segmento, entendeu? Para ser atrativo ou não e para ser compatível também com o investimento anual do governo federal. Porque, né, assim, a gente não pode, o governo ele também não pode simplesmente chegar e falar assim, olha, não, agora a gente vai privatizar esse trecho e todo mundo que está ali, que não tem uma renda adequada para aquilo, tem que pagar por isso, né? Então tudo isso depende de estudo, de viabilidade, entendeu? Entendo. Então tem que conectar. Por exemplo, nos grandes centros, a gente percebe que tem mais pedágios, né? Tem mais fluxo, concessões. Agora por quê? Porque as grandes indústrias estão para lá para baixo. Então a gente tem uma rotatividade de economia muito maior lá para baixo, né? Então assim, a nossa economia é mais pujante lá no Sudeste, né? Então até mesmo no Centro-Oeste a gente não vê tanto. Eu tive agora em Brasília, eu tive a oportunidade de pegar minhas férias e ir rodando daqui de Boa Vista. Foi uma aventura que depois a gente conta. Fui rodando daqui de Boa Vista até Brasília em julho. E eu tive essa oportunidade de ver, né, fui pelas rodovias federais e tive a oportunidade de ver as soluções encontradas em cada estado, apesar de nós sermos um órgão federal, né, mas as nossas rodovias elas passam por trechos diversos com relação a clima, com relação, né, a relevo. Então tudo isso para cada segmento, é por isso que a gente tem muita empresa contratada de manutenção, porque imagina você que o trecho lá do norte do estado, onde é uma serra lá em Pacaraima, ele é completamente diferente do trecho lá da reserva Amiri-Atuari, que faz divisa com o Amazonas, que é floresta fechada, né? Então a gente tem lá a savana, né, o lavrado, lá em cima, e a gente tem a floresta amazônica. Então nós temos soluções diferentes para cada segmento. Eu tive a oportunidade de fazer essa viagem e perceber tudo isso que a gente está conversando aqui. E por que as concessões elas se concentram mais no sul, sudeste do que aqui no centro-oeste, norte, né? Temos já algumas no Nordeste, né? Mas por conta do turismo, né? Que é muito pujante também. Entendi. Não, mas é um caminho. Eu sempre quis perguntar mesmo para saber como é que rola, por que rola, né? Exatamente. Hoje, você comentou sobre a BR-210. A gente ainda pode considerar que ela ainda é um sonho que vai ligar Roraima, Amapá, o Pará direitinho? Ou ela está ainda num processo que ainda temos esperança? Olha, aproximadamente 15 dias nós tivemos uma audiência pública lá em Brasília e foi muito interessante porque foi o tema dessa audiência pública, essa BR-210. Que legal! E o único ponto onde ela tem empreendimento é aqui em Roraima. Empreendimento por quê? Porque ela, ali do 500, da rotatória do 500, ela liga São Luís do Amauá, São João da Baliza e Caroebe, né? Faltam 45 quilômetros de floresta fechada para a gente abrir e chegar na divisa do Pará. Então imagina, é uma distância como de Boa Vista, um pouco antes de chegar no Cajaí. Não creio. É a distância que a gente precisa para chegar no Pará. Só que chegando no Pará, aí a gente precisa abrir de floresta mais algumas centenas de quilômetros até chegar ao Amapá. Entendi. Então é muito grande o Pará. Nós voltamos a falar sobre isso porque é um projeto, né, do DENIT, né, que está guardado e esperando parlamentares, esperando políticos se interessarem em voltar a discutir o tema, né, que para a economia do norte do país ele
é sim muito estratégico, né? Quando a gente pensa no nosso isolamento, a gente tem que lembrar também, por exemplo, do isolamento do Amapá. O Amapá não é interligado com nenhum estado por rodovia. Realmente. Então, não é ligado por nenhum estado por rodovia, né? Macapá, a capital, não se liga. E esse projeto sairia de Macapá, iria passar pelo Pará até chegar aqui em Roraima. De Roraima, tem a parte oeste da BR-210, iria chegar no Amazonas até São Gabriel da Cachoeira, na Cabeça do Cachorro. Então, é um projeto muito grande, é um projeto em que requer muito investimento. Quando eu falo de muito investimento, imagina você que só nesse segmento a gente iria gastar em torno de 200 milhões para desses 45 quilômetros de rodovia, né? Então, o cálculo hoje, ele é de implantação de uma rodovia, ele é de 4 milhões o quilômetro. Ah, o quilômetro, 4 milhões. Isso, 4 milhões o quilômetro. Faz as contas aí, galera. Não, a gente já joga assim, desse jeito. Mas o interessante é que tem sim parlamentares discutindo sobre isso. E hoje, por exemplo, como é que você... Você está há quanto tempo no DENIT? 2 anos. Está 2 anos no DENIT. Como é que você faz essa organização de logística, estrutura? Como é que é para tu descobrir um problema e lá tentar resolver, analisar e tentar solucionar? Como é que funciona isso para você agora nessa Nós temos uma empresa supervisora, né, uma empresa terceirizada que ela supervisiona todo a nossa malha viária. Então, mensalmente a gente tem um relatório, que é o ICM, né? É um índice de condição de manutenção. E quando eu assumi, vamos jogar um dado redondo aqui, né? A gente tinha em torno de 42% de rodovias na condição boa de trafegabilidade. Hoje, nós passamos 80%. Quando a gente fala... Isso porque eu tô falando também dos segmentos não pavimentados, porque a gente tem a BR que vai para Normandia, que não é pavimentado, a gente tem a BR do Surumu, que não é pavimentado, não tem asfalto, né? Tem projeto, mas não tem asfalto. Mas tem projeto, viu, gente? Mas quando a gente fala só da parte pavimentada, a gente dá até um salto para 90%, 91%. Entendi. No mês de julho a gente conseguiu atingir esse ICM, né, esse grau de rodovias em condições boas. Mas é só a pavimentada ou as não pavimentadas? Conta até as não pavimentadas? Conta as não pavimentadas. A gente melhorou em torno de 32%. Daquela época para agora, a gente conseguiu avançar, né, nesse serviço de manutenção em 32%, passando da condição de ruim, péssimo e irregular para boa, né? Então, assim, e a gente diminuiu o péssimo, que é o vermelhinho, que é o pior índice, né? Então, a gente diminuiu de 11% para 1%. O que a gente tem hoje de trabalho, assim, para desenvolver, hoje para chegar assim, Igor, qual é o teu grande desafio hoje? Com o que você se preocupa hoje? Hoje eu me preocupo com o segmento de Pacaraima, né, que ali, depois da Boca da Mata, nós temos um trecho que precisa de uma atenção, e eu vou já explicar por que a gente ainda não está lá. E eu me preocupo também em concluir a 210 até o Caroebe, entendeu? Que é um processo que ele está há 2 anos, a gente dando manutenção, mas como estava muito tempo abandonada, foi quase uma restauração, está sendo quase uma restauração, então está demandando muito tempo isso. E aí a gente passou também uma fase de infraestrutura com relação de dividir, né, alguns componentes que a gente precisa, como brita, com o União de Tucuruí. Então nós temos apenas um britador no sul do estado e tudo isso atrasa os empreendimentos, atrasa as obras, entendeu? Então não tinha brita suficiente. Imagina você que no início do ano não tinha brita suficiente para a gente estar fazendo a base dos postes e fazendo esse processo de tapa-buraco, porque por falta de brita.
Entendeu? Olha, isso aí foi um babado, sabia que só tem um? Atrasa. Lá no sul do estado só tem, até conhecido como Maranhão. Caramba! E o legal é que a gente começou a nossa conversa falando sobre essa questão de logística, de acesso, e a gente já vem, você falou de 1980 para cá, né? A gente conseguiu ver o que faltava, estamos vendo que agora tem acesso, mas ainda tem muita coisa para se resolver, ainda tem muitas questões para a gente se atentar. Isso é uma questão da BR-210. Mas tem algo que te, por exemplo, que te deixa esperançoso e ao mesmo tempo te preocupa com todas essas conversas sobre essa conexão de Boa Vista com a Guiana? A gente sabe que vai trazer muitas coisas boas nessa questão de transporte, logística, muita coisa vai facilitar, mas você como diretor, né, do DENIT, você tem alguma preocupação com esse fluxo? Como é que isso pode ser desencadeado de uma maneira saudável para as pessoas, né? Vamos lá. Então, assim, é uma realidade a construção da rodovia que vai interligar Bonfim até o porto de Linden, né, lá na Guiana Inglesa. Isso é uma realidade, está acontecendo. Eu sei de empresas que estão sendo terceirizadas para pegar segmentos lá. Inclusive hoje mesmo eu conversei com um empresário que ele tem segmentos aqui, está fazendo manutenção aqui para a gente, mas também pegou um trecho para fazer construção lá. Eu acredito que nos próximos 24 meses, ou nos próximos 2 ou 3 anos, a gente vai ter essa realidade. E aí eu quero levantar aqui uma reflexão para as pessoas. A gente percebe o quanto é desafiador o trecho entre o Amazonas e Roraima com relação aos buracos. Todo ano a gente tem que fazer vários empreendimentos de manutenção com relação a tapa-buraco nesse segmento. Já para Bonfim, a gente tem um segmento ali que há 3 anos a gente não tapa um buraco. Superintendente, a qualidade da rodovia é superior da 401 para 174? Não, não é. Até porque, eu te falei, né, dos nossos fiscais, os elementos, né, o controle de qualidade, ele é feito em laboratório, da massa asfáltica, 5% de CAP, até 6% de CAP, né, juntado com o agregado, para dar, né, aquela mistura uniforme, para, né, a espessura é a mesma da 210, é a mesma da BR-174. Mas o que muda da BR-174 que vai para Manaus, em algum momento até para Venezuela, que parou um pouco o tráfego de caminhões, para lá, para Bonfim, é o tráfego econômico. Então, o que acontece? A gente tem caminhões trazendo calcário, trazendo bebidas, trazendo cimento, trazendo tudo pela BR-174, trazendo comida, levando, né? Então é o nosso principal fluxo, é o Amazonas, hoje, trafegabilidade. E nesse segmento para Bonfim, o tráfego de carga que a gente tem é apenas de grãos. E os grãos, né, são mais leves, então a gente pode até ver bitrem passando pela BR-401, só que são bitrens leves. Bitrens, legal. Aqueles caminhões bem grandes, né, que tem 2 reboques. Agora, e qual a diferença disso? Por que lá está quebrando? Pelo excesso de peso. As nossas rodovias, e isso como eu te falei, né, tudo tem uma conexão. A gente não pode fazer uma rodovia que ultrapasse, né, aquele limite de carga que ela tem que receber aquela carga. Por quê? Porque eu vou estar, né, em tese, fazendo algo que o TCU depois vai falar, olha, tu está fazendo contratos superfaturados. Porque o limite de peso regulamentar pelo CTB, lembra lá do voltando. Código de Trânsito Brasileiro, pelo CTB, o trânsito, lá o limite é 75 toneladas. Por que você vai licitar uma obra que a rodovia tem que aguentar 110 toneladas se o caminhão só pode 75? A gente, claro, tem uma margem para cima e para baixo, né, de erro. Eita! Mas o que falta é a fiscalização
para a gente não ter esse transporte de peso na BR-174. E isso é o que me preocupa quando abrir a estrada para Guiana. Nossa. Porque todo esse fluxo ele vai passar também pela 401, por Bonfim. Né? Então, se a gente não tiver preparado, por exemplo, com balança, com a equipe da Polícia Rodoviária Federal lá na fronteira, fiscalizando o peso, a gente vai ter a nossa estrada também uma dificuldade, assim como a gente tem a BR-174. E a BR-174 vai acontecer o quê? Que hoje já tem esse fluxo, vai aumentar e isso tudo vai criar vai ser uma grande bola de neve e a gente tem essa preocupação, né? O que hoje nós estamos fazendo? A gente já contratou, a gente está esperando apenas um aditivo de link de internet lá para o Jundiá, para colocar balança lá no Jundiá, né? A gente tinha uma balança móvel, mas já chegando em Boa Vista, então o DENIT, ele fez outro contrato, a gente já contratou uma fixa para colocar no Jundiá, a gente está esperando esse aditivo para a gente poder implantar. Eu acredito que até o final do ano ou até o início do próximo ano a gente vai fazer, né? Em alguns segmentos está sendo feito estudos para fazer restauração na rodovia, tá? Para a gente ter uma sobrevida maior. O que vai acontecer com a BR-401, que tem um trecho já duplicado até o Santa Cecília, eu acredito que eu não sei se eu ainda vou estar no DENIT quando essa realidade acontecer, né? Porque o cargo de gestão ele tem um início, meio e fim, né? Então, sim, assim, tudo na nossa vida é um ciclo, né? Enquanto estou, né? Enquanto estou, mas se for eu, o que eu penso, né? Em duplicar. Ai, gente, seria perfeito. Né? Não é um segmento tão grande assim. São daqui para lá, do Santa Cecília especificamente para lá, são 80 quilômetros, aproximadamente 80 quilômetros, mas a gente faria um projeto de duplicação que eu acredito que é viável e necessário, né? E o que está, mas isso é projeto futuro, né? Mas o que está mais próximo, Igor, e ao nosso alcance, a gente já recebeu o projeto básico em julho, foi aprovado, a gente recebeu, em junho, e foi aprovado em julho, e em agosto a gente recebeu o projeto executivo da implantação do asfalto do segmento da rotatória do SEM, ali em Bonfim, até Normandia. Então hoje é um empreendimento, né, que a gente tem mais próximo de uma realidade. Ou seja, aquela parte ali asfaltada, bonitinha. Isso, onde as pessoas, né, há 10 anos escutam que já ia vai falar, asfaltar. Amiga, era essa pergunta que eu ia te fazer. E aí, como é que funciona? Poxa, que legal isso. Isso, mas a gente teve algumas incoerências, né, até mesmo de ordem de orçamento, que alguns parlamentares no passado colocaram realmente emendas para o asfalto daquela rodovia. Mas como eu te falei, né, a rodovia também é uma obra de infraestrutura. E aí quando você vai construir uma casa, você não consegue construir a casa sem o projeto. Muitas coisas. Entendeu? Entendi. Então assim, não tinha projeto. Quando os parlamentares colocaram emendas, colocaram recurso para viabilizar, né, o asfaltamento daquele trecho, não tinha projeto. Então não dava para fazer sem projeto. Então primeiro foi licitado o projeto, agora a gente está recebendo esse projeto, ele está até sendo aprovado, né, pela Diretoria de Planejamento e Projetos lá em Brasília, né, DPP. Tá? Eu acredito que, né, nos próximos meses a gente receba esse projeto pronto para licitar. E aí sim a gente vai pensar num empreendimento, né, de infraestrutura para os próximos 2, 3 anos ali nesse segmento, da rotatória de Bonfim até Normandia. Fica a dica, galera, para vocês aí que gostam de um forrozinho no interior, que eu sei. E é bom ter isso. O que vai acontecer, né? Porque ali também, hoje a gente já tem a economia passando por ali, como eu falei, de grãos, né? Então tem soja, tem melancia, tem... Isso é só o começo, né? É só o começo, a gente sabe que é só o começo, a gente sabe que é só o começo. Ixi, então, eu ia fazer uma pergunta sobre se você pudesse realizar um sonho através do DENIT, mas você já disse que seria continuar de Santa Cecília até Bonfim. Tem outro sonho?
Olha, enquanto você está lá como superintendente? Bom, esse sonho eu sei que eu não vou conseguir realizar. Para, menino, tem que falar pra... Olha a quantidade de gente que pode cocriar esse sonho. Sim, mas é um sonho que a gente pode começar. Boa. Entendeu? A gente pode começar, assim como eu comecei lá com o Detran, com o prédio do Detran. Entendi. E os próprios servidores, eles eram descrentes naquela época. Eles falavam bem assim, olha, presidente, lá na verdade é diretor-presidente, olha, diretor, passou tantos gestores aqui, falou que ia fazer, e falaram que ia fazer, esse prédio nunca saiu, eu não acredito mais que vai sair. Mas hoje é uma realidade. Verdade. Não está concluído, né? Porque a administração pública, ela tem um princípio da continuidade, né? Sim. Então, o outro gestor, ele tem que continuar aquele trabalho que estava sendo feito. Sim. E são ciclos, né? E são ciclos demorados. A infraestrutura, ela tem o seu tempo de maturação. Né? Toda obra de infraestrutura tem seu tempo de maturação. Por isso que eu digo que talvez eu não consiga estar lá, não vivo, né? Mas talvez eu não esteja lá executando. Mas a gente pode começar um projeto, a gente pode começar uma discussão. Plantar essa semente, né? A gente pode plantar essa semente. Agora, hoje, o que está mais próximo que eu chego assim e falo, poxa, isso aqui é um sonho. Diz. Iniciar o asfalto da BR-401 para Normandia, que é um sonho na minha época de infância, que eu falei aqui que eu ia para Normandia, lá na beira do rio Tacutu. Pô, é facilitar. Fazendo, né? Dá até pra ir com cara não, né? Pegar lá um anzinho. E concluir as pontes lá da BR-210, que a gente está fazendo, né? Nós licitamos, foi eu já como superintendente que fiz a licitação daquelas pontes. Então seria um sonho a gente está inaugurando a maior quantidade de pontes de concreto possível naquela rodovia, e hoje é o que está mais próximo da nossa gestão. Realmente, olha que essa questão de pontes é algo que a gente vê, escuta denúncia, tudo quanto é canto. Que a ponte caiu, que não sei o que, choveu, e foi isso, e vai não sei o que. E quando resolve, realmente assim, é uma legião de pessoas aliviadas, ainda mais o pessoal do interior que, né, precisa tanto. Exatamente. Já que a gente está falando de sonho, vamos fazer um papo leve agora, para eu conhecer um pouco mais do Igor. Porque a gente já sabe que o homem é um ótimo profissional. Realmente a vida te encaminhou, né, para você estar onde você estava. Realmente a vida te convidou a estar onde você está, pelo que a gente conhece da tua história. E parando para ver, não tinha pessoa melhor para estar não, para que conhecesse a questão de todos os âmbitos, não só de criar caminhos mais fáceis, mas de deixar isso também de uma certa forma bacana para as pessoas. Você consegue enxergar até onde você como pessoa atravessa essa linha do que o profissional está fazendo pelas pessoas? Olha, eu tive uma reunião uma vez lá no DENIT, e eu chamei todos esses colegas que fazem supervisão desse segmento, né? Eu falei assim, olha gente, quando o nosso objetivo, ele não está simplesmente aqui dentro da nossa sala. O objetivo da gente existir é para que as pessoas lá fora consigam ter essa liberdade. Né? A gente trabalha, eu falei para eles, né, que o nosso trabalho é muito importante, porque o nosso trabalho ele vai impactar na alimentação, ele vai impactar na saúde, né? Ele vai impactar até na segurança, mas a gente pensa nisso como principal até, né? Não, para evitar o acidente. Não é só para evitar o acidente, porque quando uma rodovia ela está intransitável, o alimento chega mais caro, a economia ela tem uma inflação, porque o frete fica mais caro. A saúde, que também depende de medicamentos, que vêm também, às vezes, de forma terrestre, às vezes eles não chegam. Né? Então, eu sempre me incomodei com as pessoas que estavam ao meu redor e perguntava, poxa, por que isso está assim, por que aquele segmento está tão ruim? Né? O turismo é o último que a gente pensa quando a gente tem um problema tão grande com relação à saúde, com relação à alimentação.
que é o principal ali que a gente vê que passa pela rodovia. E é um desespero imaginar de os caminhões não chegar com o nosso arroz aqui. E eu vou mais além. Uma rodovia intrafegável, até o combustível ele fica escasso. Nossa, essa parte é que deixa a gente mais doido ainda. Exato. Lembra quando foi em 2018? Foi recente. Que teve uma greve dos caminhoneiros que impediram as carretas de combustível passar e estava faltando combustível no posto. E chegou a faltar combustível para a aeronave e não ia ter voo para sair. Eu era superintendente naquela época. Então a gente percebe a importância do nosso trabalho. Esse movimento, né? Fiz essa reflexão para aqueles colegas. Eu falei, olha, a gente não tem um objetivo em si mesmo aqui dentro. A gente tem que ter essa responsabilidade de que o nosso trabalho ele tem que ser bem feito porque ele garante a sobrevivência das pessoas para além da economia do Estado, entendeu? Entendo. Então, assim, você garantir a trafegabilidade é você dar liberdade para as pessoas. Gostei disso. Né? Então, assim, e aí a gente começa a ter um ambiente de trabalho em que começa a ter uma preocupação com o resultado. E isso foi bacana e é por isso que a gente está colhendo esses 30%, 32% de melhoria na condição das nossas rodovias, né? Uma coisa que eu sou muito preocupado com a interrupção do tráfego. Então, assim, a gente teve um problema no inverno do ano retrasado com a ponte do Taco, em Normandia também, né? Teve uma erosão e eu lembro, era um domingo, eu fui atrás da empresa e eu falei, olha, vai fazer o fiscal? Não, a gente vai interromper. Eu falei, não, a gente vai fazer a obra. Caraca. A gente vai fazer a obra, decreta a emergência, a gente faz a obra, depois a empresa recebe. E fizemos. Poxa! E fizemos, conseguimos, né, honrar, conseguimos pagar o contrato, não tivemos problema nenhum e a rodovia não foi interrompida. Mas imagina você se a rodovia fosse interrompida. O BO quer ser. E iria isolar o povo de Normandia, né? Ixi, Maria. No mínimo, muito mais trabalho pelas rotas alternativas. E aqui a gente tem uma situação muito peculiar pela dimensão do nosso estado, né? Então, nós temos poucas rodovias alternativas, poucas rotas alternativas. E quando a gente fala do 500 para lá, menos ainda. Porque até o 500 a gente ainda tem a BR-432 que passa pelo Cantar e está toda asfaltada até lá, né? Mas se uma ponte de madeira daquela quebra também... Tchau e benção. Tchau e benção, exatamente. Mas do 500 até o Amazonas é muito sensível. É muito sensível. Por isso, né, essa reflexão, né, e esse sentimento de que o trabalho na rodovia ele é muito importante porque, de certa forma, ele garante até a sobrevivência das pessoas aqui do nosso estado. Um estado tão isolado. Né? Que ainda não está conectado, né? Desisolando-se, né? Status. Exatamente. Desisolando-se. Nessa linha, você é pai, certo? Sou pai do Arthur. Você é pai do Arthur. Então, para você seguir essa linha, tem alguém que te inspira? Que você fala, cara... Se eu fosse, eu seria assim, né? Que nem quando a gente pensa assim, nossa, se eu fosse adulto, eu seria... Tem alguém que você tem sim. admira? Claro, tem sim. Sou pai do Arthur, assim como eu quero ser admirado por ele, né? Hoje o Arthur tem 16 anos, está naquela fase, está no ensino médio, primeiro ano, com todas aquelas dificuldades, né, da transição do ensino fundamental para o ensino médio, exatamente. Mas eu tenho certeza que Deus vai encaminhá-lo muito bem. Eu sempre admirei muito meu pai, né? Então, assim como eu admiro meu pai, eu quero que meu filho me admire, né? Como uma pessoa correta, uma pessoa honesta, como uma pessoa trabalhadora que ele é. Né, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que tem muitos amigos aqui nesse estado, veio na década de 70, né, meu pai veio na década de 70 do Rio Grande do Norte, que conheceu minha mãe, eles se casaram, foi professor de muitas pessoas que vão assistir esse podcast. Olha! No Brasil, foi professor de matemática, então era uma pessoa rígida,
que naquela época, né, na época da minha adolescência, eu não entendia muito bem o que ele queria, onde ele queria chegar, mas ele sempre me ensinou que o caminho correto era o caminho do estudo e o caminho correto era o caminho, né, da pessoa correta, né, da pessoa que não engana ninguém, da pessoa que acorda cedo para trabalhar. Então eu tenho essa imagem muito marcante do meu pai sendo uma pessoa honesta, uma pessoa correta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que gera resultado, né? E por onde ele passa, ele deixou a sua marca, né? A gente percebe nos relatos dos ex-alunos dele, né? Eu quero ver nos comentários, professor de matemática aí pro Brasil, né? Antigamente ele era tão exigente dentro de sala de aula, mas hoje são médicos, hoje são engenheiros, hoje são, né? Pessoas até orgulho, né, professor? Exatamente. Eu falei da professora Arlete aqui, né? Que me ajudou lá atrás, né? Quando eu fazia cursinho pré-vestibular. Daí você tira, né? E de dentro de casa é a pessoa que eu mais admiro. Claro, eu amo muito minha mãe, mas a pessoa que marca, né, a minha vida nesse sentido é meu pai. E qual prato regional que não pode faltar? Eita! Aquele prato típico assim que... eu já não tive um dia legal. Que vontade de comer uma panelada. Você sabe, assim, do nada. Olha, eu vou te falar, caldeirada de dourado. Eu já ia falar isso, cara, caldeirada. Caldeirada de dourado, tipo nossa, assim, dá aquela sexta-feira. É muito bom. Aí às vezes você não tá afim de tomar uma cervejinha, você tá afim de ser uma coisa mais suave no almoço, aí... Lá do Recanto da Peixada, na época que era juvenal, não era desse tamanho todo, né? Era só um tapiri naquela caldeirada, época. E meu pai já levava, né? Na minha infância, meu pai já levava lá, ele ia tomar cerveja, tomar o caldo dele. Caldeirada check. É o que eu lembro. Bom demais. Acho que até apesar de gostar muito da morida, né? Mas a morida é mais apimentado, então ali eu gosto da que meu pai faz, que ele faz sem pimenta, assim, não sem tanta pimenta, entendeu? Mas fica boa, fica boa. Tá, outra coisa, deixa eu saber aqui, qual música você consideraria a trilha sonora da sua trajetória de vida? Olha. Eita, nossa senhora. Agora olha, e assim, olha que interessante, né? Eu gosto muito de música, eu sou mais do pop rock, né? Eu sou aquela pessoa mais do pop rock. Com um bom imenso, gosto do forró, gosto da pipoqueira de Normandia, né? Minha adolescência foi escutando. Quem viveu, viveu. Né? Mas eu sou fã do Siddhartha, dos meninos da banda Garden, estudei junto com o Nequinho. Olha que legal! Né? Então conheço o Neto, conheço todos eles, né? Sou amigo deles. Né? Uma música que eu gosto muito, que é regional, que é do Neberu Show, né? Música da Morida, né? Ele fez um álbum com esse nome, né? Da Morida, é bem interessante, músicas bem regionais. Mas dentro desse álbum ele tem a música Cruviana, né? Que é aquela Muito Prazer. Mas na versão da Garden que você gosta? Mas na versão da Garden. Exatamente, com a letra de Neberu Show. Olha, realmente. Da banda Garden. E é fantástico. Não tem nem como falar, alô Siddhartha, meninos, olha, vocês fizeram uma versão muito do caramba, pra não falar outras coisas. Muito legal. Verdade mesmo. Tem algum lugar aqui em Roraima que não seja sua casa, claro, que você se sente como se fosse seu lar? Tem, no Tepequém, né? Vamos dizer que é o segundo lar, mas é porque a minha mãe, ela foi criada, né, na infância, a infância dela, parte da infância dela foi lá no Tepequém. Entendi. Né? Então tem essa conexão, meus pais têm essa conexão, minha mãe tem uma propriedade lá, né? Não é na vila, não é na Vila do Paiva, naquela muvuca toda, mas meus pais sempre estão lá, né? Sempre estão chamando, criando memórias boas, né? Isso. E lá é engraçado que hoje tem um turismo lá muito interessante, né? Onde os guias levam para aqueles pontos turísticos, né? O time do gringo, leva para o platô, leva para isso, leva para aquilo. E ali, há 15 anos atrás,
A gente fazia tudo aquilo dali sem turista nenhum, sem guia nenhum, né? Com o pé... Botava as havaianas aqui, ó, tuf. Eu passei por isso. Exatamente. Se eu tô viva hoje pra contar pra você, é porque Deus é muito bom. Ali a gente conhece muito bem. Então, além da minha casa, né? Outro ponto seria o Teté Quente. Acho que o pessoal da edição pode botar aí um ranking. Todos os nossos convidados, eu acho que esse aqui é o quinto dos nossos convidados que gostam muito de Teté Quente. Então a gente pode botar um rankingzinho. Né? Não, e realmente é maravilhoso. Quando você pensa em Roraima, o que dá mais orgulho pra você falar? Essa terra é de onde eu vim. Olha, eu penso muito no que ela pode proporcionar ainda, o potencial dessa terra que a gente vai desenvolver ainda. Você entende? Nossa. Então, assim, não é algo que começou lá atrás. Então, eu não penso assim, me orgulho simplesmente dessa praça ou desse campo. Não. Eu me orgulho do potencial que ela tem para se desenvolver, né? E quando tudo isso acontecer, que já está começando a acontecer, porque a gente tem muitos projetos, muita coisa interessante acontecendo, né? Como a gente falou aqui, o Leão, que está saindo, teve o teste agora, né? A redundância de fibra ótica que chegou também, a gente vai ter esse corredor para o Atlântico através da Guiana, né? E aí você vê, né? Nós temos uma bacia onde a bacia do Tacutu, onde se precisa fazer estudos, mas já foi evidenciado uma grande quantidade de petróleo. Tem parlamentares já falando sobre isso. Sim. A gente tem agora é um tema muito recente, que são solos raros, não é isso? Sim, sim. Exatamente, em Caracaraí. Caracaraí, isso. Em Caracaraí. Tudo isso é um conjunto de potencial que o nosso estado tem. Eu acredito que há 10 anos atrás a gente não se falava em agronegócio como a gente fala hoje, não. Com tanto orgulho, né? Porque assim, o que se falava lá atrás? A gente não consegue desenvolver as nossas lavouras porque o solo ele é pobre, o solo, entende? Então a gente tinha um discurso lá atrás que a gente tão limitado quanto que a realidade não diz que é, entendeu? Então assim, hoje nós temos uma área muito grande, né, sendo desenvolvida nessa questão da soja, nessa questão dos grãos, né? Então o potencial do nosso estado, a riqueza que nós temos, sem falar as riquezas minerais, né? As riquezas minerais, aquelas que não podem ser extraídas e que realmente têm que ser guardadas, né? Mas esse outro potencial de desenvolvimento, o nosso potencial de desenvolvimento é o que me traz mais orgulho do nosso estado. E todo mundo que vem aqui, né, é raro uma pessoa chegar aqui em Boa Vista e sair daqui com uma má impressão. Muito pelo contrário. Às vezes as pessoas vêm pela primeira vez e aí falam, poxa, é o melhor estado da região norte que eu já visitei. Eu não sabia que era assim. Muita gente chega impressionada, né? É claro que a nossa infraestrutura da capital, ela foi muito bem planejada, né? E ela tem uma manutenção muito satisfatória quando a gente compara com outras capitais. Sim. Né? Então, assim, ela é bem cuidada. A nossa capital, ela é bem cuidada. É um cartão postal, não deixa de ser um cartão postal. A nossa capital, né? Ela é muito bem cuidada. Isso me traz muito orgulho, né? Das pessoas chegarem de fora e ver, né, que nós somos muito mais do que a maioria dos brasileiros pensa que nós somos. Nossa, é sobre isso. Que legal, Igor. Nossa, eu estou muito feliz em ter conhecido um pouco mais sobre você, sua trajetória. E antes, pra gente finalizar, eu quero que você responda a nossa última pergunta. Claro. Vamos dizer que alguém te para na rua, uma criança te para na rua e fala assim, Igor, o que você considera que você pode ou fez de diferença para Roraima até agora? Olha, faz um close. Depois de tanta coisa que a gente já passou, né, tantos desafios que nós
já enfrentamos, mas a minha consciência com relação à responsabilidade de entrega nas rodovias federais, isso é o que hoje me marca, sabe? Você se vê fazendo essa diferença, né? A diferença que eu consigo fazer na vida das pessoas de maior relevância e importância é levar essa sensação de liberdade que muitas vezes as pessoas, né, não têm essa noção ou esquecem muito rápido, mas é muito importante porque quando ela é interrompida, ela causa um prejuízo muito grande, né? Então, assim, essa liberdade através do nosso trabalho nas rodovias do estado de Roraima é que me faz refletir sobre essa pergunta do garotinho. Nossa, né? Seria legal, né? Muito legal. Eu digo isso porque é muito interessante. Às vezes as pessoas param a gente na rua e a gente, que pergunta é essa? E a gente se surpreende. E eu me surpreendi muito com a sua trajetória. Obrigado, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade as e o portas bate-papo do nosso Papo M3 estão sempre abertas para qualquer papo legal. E para deixar esse momento marcado na sua vida, nós temos a nossa caneca especial para você tomar seus cafés, chás, uísques, o que for, né? É porque eu lembro do programa do Jô Soares, né? Que tinha a caneca do papo do... A minha meta... Do Jô, aí não é caneca do Jô, né? Do Jô? Mas é tipo isso. A minha meta, alô, produção, é ter um old par, né? Ou sei lá, alguma coisa assim. Não, é brincadeira. Não, a gente aqui o papo é sério. Mas mesmo se tivesse um whiskyzinho, não teria problema. Mas eu vou te falar que eu sou amante de café, né? Sério? Nossa, tomo muito café. Isso aqui vai ser usado. Entendi. Então, ó, a vantagem é que agora você vai ter aí seus cafés, lembrando dessa conversa maravilhosa. Você que está aí do outro lado, já sabe que hoje a gente teve uma conversa maravilhosa mais uma vez. Muito obrigada, Igor. Pode sempre com a gente. E quero agradecer vocês, meus amores, por terem ficado aqui até o final, né? Saiba que esse mês ainda tem muita entrevista bacana para você ficar conferindo aqui no nosso Papo M3, viu? Até a próxima.